Negócios em Rede, com Rogério Bruxelas. Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um Negócios em Rede, aqui na Rede Bahia. Eu sou Rogério Bruxelas, presidente da Rede Bahia, e hoje vamos ter um papo muito legal com uma lenda da publicidade, Dalton Pastore. Dalton, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, e vamos ter um papo muito legal durante essa tarde. É um prazer grande estar aqui, é uma honra para mim pessoalmente, é uma honra estar aqui. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com as coisas que a gente está começando a fazer juntos e que eu acho que vão ajudar muito o mercado, né, a contribuir com a educação e com a capacitação no mercado. Então, turma, a gente está falando hoje sobre a capacidade de transformação que a educação pode fazer para um mercado, para uma pessoa. E aí, antes da gente começar aqui, eu estava conversando com o Dalton sobre esse propósito da Rede Bahia de trazer educação, trazer desenvolvimento, conhecimento para o mercado da Bahia como um todo. E ele estava me contando sobre como surgiu a SPM. Né? E eu achei super legal a gente começar o nosso papo de hoje contando essa história. Né, Dalton? Você falou que tem um propósito envolvido. Me conta um pouquinho mais. A história foi assim, a SPM é uma associação sem fins lucrativos. Continua até hoje, ela foi criada nessa figura jurídica e continua assim até hoje. Quando o pessoal me pergunta, então não tem dono? Tem, o dono da SPM é o mercado. É o mercado que inicialmente foi o mercado da publicidade, da mídia, do marketing, e depois foi se estendendo para todas as indústrias criativas, né, de uma forma mais ampla. E a SPM nasceu em 1951, lembrando que na década de 40 a propaganda estava se tornando uma indústria real e verdadeira nos Estados Unidos e na Europa, estava começando a se tornar uma indústria. E um pequeno grupo de empreendedores que estavam tentando fazer suas agências aqui no Brasil e um outro pequeno grupo de executivos que estavam trabalhando nas 4 ou 5 agências americanas que tinham vindo para o Brasil, se uniram e pensaram o seguinte, falaram assim, se a propaganda está começando no mundo todo, por que a gente não consegue fazer no Brasil, transformar o Brasil num centro de excelência em propaganda? Está todo mundo começando igual. Então, como é que a gente faria para ser um centro de excelência? Alguém pensou, bom, temos que aprender a fazer e temos que ensinar. Esse pequeno grupo, que eram 12 pessoas, 13 pessoas, procuraram o Assis Chateaubriand, que era a grande mídia da época, e o Assis Chateaubriand falou, eu dou as carteiras e a mesa do professor. E eles foram no Pietro Maria Bardi, que era o diretor do MASP, e o Pietro Maria Bardi, entendendo que a propaganda, que era feita em ilustração, né? Então a propaganda feita em ilustração seria uma forma de difundir arte, emprestou uma sala do MASP. E aí surgiu a Escola de Propaganda de São Paulo dentro do MASP, com carteiras cedidas pelo Assis Chateaubriand. E foi começando desse jeito. Foi depois entendeu-se que para fazer boa publicidade precisava ter gente que soubesse fazer marketing. A escola de propaganda virou escola de propaganda e marketing. E assim foi indo. Então hoje você vê, a gente tem 9 graduações, todas elas de alguma forma ligadas a essa indústria da comunicação, indústria do marketing, sempre com o viés do marketing. A SPM é um marketing powerhouse, né? Então está tudo ligado ao marketing de alguma forma. Mas é isso que você falou no começo, quer dizer, quando as pessoas me perguntam o propósito, a SPM não precisou adotar um propósito, ela nasceu de um propósito, ela foi criada por um propósito e mantém esse propósito até hoje. Nós queremos, nosso único objetivo, nós não temos que comprar outra escola, vender, abrir capital, produzir lucro. Nosso único objetivo é criar no Brasil centros de excelência nas áreas que a gente entra. Capacitação de mercado. E eu acho fantástico tudo isso que a gente conversou, que o bastidor aqui a gente conversa bastante, turma. Então, veja bem, eu estava me contando toda a dinâmica e a modernização que a SPM passou nos últimos anos para se adequar ao momento do mercado. Né? A nossa indústria foi uma das que mais foram transformadas por esse movimento digital, né, Dalton? Sim. E conta um pouquinho, como é que a SPM se preparou e está preparada hoje para entregar um aluno muito mais atualizado,
um profissional capaz de lidar com essa diversidade de mídias e criações ficou mais complexo fazer propaganda, né? Ficou extremamente mais complexo. Eu brinco com os meninos lá que quando eu era publicitário, era muito fácil ser publicitário. Bastava você fazer um comercial brilhante, colocar na Globo à noite e resolvia, o Brasil inteiro conhecia. Hoje em dia você tem um nível de complexidade muito maior, né? Com uma multiplicação de mídias, uma multiplicação de dados, né? Você precisa conhecer dados hoje em dia, dominar dados, assuntos os mais variados, que nos fez entrar no direito, por exemplo, por conta de propriedade intelectual nas redes sociais, LGPD, direitos nas mídias sociais, enfim, é uma questão que está movimentando o mundo. Então a gente teve que entrar um grande número de outras áreas, tivemos que aumentar, encorpar os nossos cursos para preparar os estudantes para um cenário extremamente mais complexo. E quando a gente fala em complexidade de mercado, a gente ainda vê uma situação onde muitas marcas tentando se achar, né, nesse emaranhado de possibilidades. Como é que você vê hoje uma tendência, Dalton, para que as empresas, principalmente as empresas que estão começando a rampar o seu desenvolvimento, né? Porque as grandes empresas têm equipes enormes, especialistas e tudo mais, e a gente vê muito aqui na Bahia empresas que estão em fases de pleno crescimento, pleno desenvolvimento. Como é que você aconselha esses gestores e esses profissionais a olharem para as possibilidades e olharem para as tendências na construção de marcas? Porque eu acho que é um tema que em algum momento precisa voltar a ganhar força, né? Eu acho que a gente viveu grandes marcas no Brasil e nesse momento eu vejo um movimento um pouco enfraquecido. Como é que você vê essa questão? Eu concordo com você. Eu acho que esse cenário de complexidade vem tornando mais difícil a construção de marcas, especialmente novas marcas. Se você olhar o volume de novas marcas que tem surgido a cada ano, é menor do que a gente estava acostumado. Então, se você entrar num supermercado hoje para falar dentro da área de consumo, por exemplo, você não vai ver novas marcas, você vai ver aquelas marcas que você já conhece há muitos anos. Então, ficou muito mais complexo fazer a gestão de marca e fazer a construção de marca e impor uma marca nova no mercado. Ficou muito mais complexo. Você entende que está havendo uma desaceleração na criação de novas marcas ou diminuiu o investimento para que elas se tornem relevantes e conhecidas? Eu acho que um pouco das duas coisas, porque o investimento foi ficando cada vez maior, né? Você tem uma necessidade de investimento maior. Você tem uma lógica na mídia digital que a gente não conhecia na mídia clássica, né? Na mídia clássica você tinha um meio de comunicação emitia uma tabela de preço e respeitava aquela tabela durante 12 meses. E quando ele corrigia, 12 meses depois, ele corrigia por inflação e por ganho ou perda de audiência. Tá certo? Hoje em dia, você tem um leilão eterno. Na mídia digital, você vive de leilão. Então, o preço das 4 horas da tarde pode ser diferente das 4h15, pode ser diferente das 5. Então, a gestão disso ficou de um nível de complexidade dramático. E o planejamento de investimentos também ganhou um outro patamar de complexidade. Você acha que as empresas hoje investem mais sobre o seu faturamento do que antigamente? Sim, eu acho que sim. Eu acho que investem mais hoje do que investiam antes. Por uma necessidade. Por uma necessidade. Eu lembro quando, uma época da minha carreira, eu fui diretor comercial do Grupo Abril. E eu falava para os meus clientes, e falava no mercado, eu falava assim, vocês vão ter muitas saudades do tempo em que você fazia um anúncio na Veja, a Veja saía no domingo, na segunda-feira o Brasil inteiro sabia a tua marca. Vocês vão ter muita saudade do tempo que você faz um comercial no Fantástico e no mesmo domingo à noite o Brasil inteiro sabe da sua marca. Então você reclama do preço hoje, você vai chorar
de saudade desse preço. E não deu outra, é isso mesmo, né? Completamente, né? Hoje realmente a gente vê a dificuldade, né? A indústria da televisão realmente foi muito impactada por esse movimento. Por outro lado, tem uma tendência muito interessante vindo por aí, que é a TV 3.0 e tudo que a gente vai ter de possibilidades na televisão. Então, eu sou um defensor da televisão eterno, né? Eu acho que a televisão ainda tem muito caldo para tirar. O que talvez falte é a gente investir, né? Eu tenho saudade daqueles grandes comerciais, das produções, das mensagens institucionais das marcas. Imagina eu. Né? Imagina eu. Mas eu acho assim, você vê, os meios de comunicação não desaparecem. Eles passam por transformações, passam por momentos de alta, momentos de baixa, mas não desaparecem. Né? O exemplo clássico é o rádio. Perfeito. Né? Quando surgiu a televisão, todo mundo falou, bom, morreu o rádio, a morte do rádio. Está aí, firme, forte, e vai continuar. E crescendo em audiência. E crescendo em audiência. A televisão aberta não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca, porque assim, é muito prazeroso você sentar e ficar passivo. Né? Em um determinado momento da vida, deixa eu ser passivo, deixa eu quieto aqui sentado no meu sofá e alguém escolhe por mim o que eu vou ver. É muito bom. Né? É uma indulgência que você se dá o direito. É um ponto esse, né? Porque na rede social você fica ainda passando ali, ainda tem que escolher o que você vai ver. Você tem que escolher o tempo todo, fazer decisão, ter um esforço, ter um... E chega uma hora e fala, caramba, eu fiz isso o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro, eu peguei trânsito, eu enfrentei o diabo. Deixa eu ficar quieto, deixa alguém decidir para mim alguma coisa, uma vez no dia. Né? Muito bom esse ponto, muito bom esse ponto. E falando da Bahia, né? Bahia, exportadora de publicitários fantásticos, né? Muita gente boa construiu a história da publicidade. E vários deles trabalharam com você, né? Acho que é da geração. Eu trabalhei com vários e competi com vários. Exatamente. Então, me conta uma história boa aí de um baiano na tua vida profissional. Conta. Tem muito baiano, né? A Bahia produziu talentos e produz talentos incríveis até hoje. Não foi só na publicidade, nas artes em geral. A Bahia tem alguma coisa que eu não sei explicar, mas teve muitos publicitários brilhantes. O primeiro que eu me lembro é o Duda Mendonça, que era um cara brilhante, abençoado, né, com ideias, fez comerciais inesquecíveis. Ele criou o Não Basta Ser Pai, Tem que Participar, do Gelol, maravilhoso, né? E aí, mais uma leva, se eu começar a falar que eu vou deixar alguns de fora, então não quero correr esse risco, mas teve vários profissionais brilhantes. Eu acho que sem dúvida o Duda é um cara que exponenciou vários outros, inclusive. Eu acho que o Nizam saiu dele, vários outros também. O Duda foi um cara que abriu a porta, né? Abriu as portas. Eu tive um outro que para mim foi muito importante na minha trajetória também, que foi o Rodrigo Sá Menezes, que foi o fundador da Propeg. Eu estava começando a minha carreira, eu era redator, e naquela fome de fazer anúncio, fazer roteiro de filme, e fui contratado para trabalhar eu trabalhava numa agência, trabalhava muito, eu adorava trabalhar, sempre gostei de trabalhar, e queria produzir, eu queria fazer filme, eu queria fazer roteiro, eu queria fazer anúncio. E eu fui trabalhar, recebi uma proposta de trabalhar na Propeg São Paulo. Eu era muito menino, devia ter 22 anos, eu acho, e não sabia avaliar direito as coisas, e a Propeg estava começando, era uma tentativa da Propeg de São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, não tinha o que fazer. Tinha um anúncio no dia, o outro dia não tinha nenhum, eu falei, vou morrer aqui. E passou uns 15 dias que eu estava lá, o Rodrigo Sá Menezes, que era o dono e fundador da agência, foi para São Paulo, e a hora que eu me apresentei para ele, já pedi a conta, eu falei, vou embora. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, eu quero trabalhar aqui, não tem nada para fazer. E o Rodrigo falou, então você vai comigo para Salvador, que lá tem muita coisa para fazer, você vai ajudar. Então eu vim para Salvador, umas 4 ou 5 vezes, passava uma semana, ia para o Rio, que ele tinha uma agência no Rio também,
Então o Rodrigo foi importante para mim, aprendi muito com ele, aprendi com a Propeg, que era uma agência grande aqui em Salvador, né? Era uma agência importante, e aprendi a ter um pouquinho foi onde eu comecei a ter um pouquinho de visão de negócios. Então o Propeg foi muito importante para mim. A Bahia sempre teve um peso importante nas coisas que eu fiz e nas experiências que eu tive. Vamos falar de Carilo Pastore. Carilo Pastore. Eu lembro bem de quando eu ainda estava na faculdade da Carilo Pastore, depois Carilo Pastore Euro, tudo mais. Conta um pouquinho, que grandes lembranças você tem dessa época? Olha, parece uma coisa assim, a gente, às vezes eu encontro com o Cláudio e a gente sai conversando e às vezes parece que foi uma coisa que não aconteceu, parece que a gente inventou, parece que foi uma mágica, uma coisa, porque foi excepcional, uma coisa indescritível. A gente montou a agência, eu e o Cláudio, tinha saído da Abril, o Cláudio tinha sabido da Fischer Justus, onde ele era vice-presidente de criação, tinha feito nada mais nada menos que a campanha da Brahma número 1, para se apresentar, né? E então eu estava sem trabalhar, ele estava sem trabalhar, nós conversamos, vamos fazer uma agência. Nós não tínhamos nenhum funcionário, nenhum cliente, não tínhamos escritório, não tínhamos nada, tínhamos zero. E o Cláudio falou, vamos fazer um anúncio que nós vamos fazer uma agência, vamos fazer um café da manhã, chamamos o mercado e tal. E o mercado foi inteiro, foi todo mundo, todos os presidentes de empresas, presidentes de meios de comunicação, porque eu tinha sido presidente da Ogilvy, eu tinha sido diretor comercial da Abril, o Cláudio vice-presidente da Fischer, enfim, e aí todo mundo foi prestigiar. Mas a gente não tinha nada, zero, não tinha nada. E no quarto ano a gente era a 8ª maior agência do Brasil. Então foi uma coisa assim, como se fosse um terremoto, uma coisa difícil até de explicar, difícil da gente conseguir solidificar tudo aquilo que aconteceu tão rápido. Mas foi maravilhoso, foi um sonho, uma experiência espetacular. E ficamos juntos 12 anos. E quando a gente vendeu o resto que a gente tinha, né? Nós tínhamos ainda 51, Cláudio e eu, 51%. Vendemos para o Grupo Havas. E aí paramos. Mas foi uma experiência, foi um fogo incrível, uma coisa inacreditável. Eu lembro, vocês fizeram muita coisa boa. E agora uma pergunta de $1 milhão. Se fosse for começar uma agência hoje, como é que recado a gente dá para os empreendedores do mercado publicitário que estão aí surfando nesse mercado, para que eles consigam construir uma agência relevante para os seus clientes? Então, primeiro a gente tem que fazer um alinhamento de expectativas. Naquele tempo que eu fiz a Carilo Pastore, o Nizam fez a agência dele, foi de igual sucesso. O Washington Liveto fez a W Brasil, o Fábio Fernandes fez a FNASCA, o Celso Loduca fez a Loduca. Quer dizer, aquela geração explodiu junto, né? Aquela geração explodiu. Você imagina assim, eu trabalhava na Ogilvy, que chamava na época Standard Ogilvy Mather. Nós trabalhávamos juntos. Eu, Zé Luiz Madeira, que fez a UMAP. Ana Lúcia Serra, que fez a agência dela. Celso Loduca. Alexandre Gama, que fez a Nel Gama. Geraçãozinha simples, galera. Para quem está começando agora, você não está entendendo. É a mesma coisa de você ter o Zico, o Pelé, o Messi, o Neymar, todo mundo no mesmo time. Você está entendendo? É isso. Todo mundo trabalhando na Standard. Dodi Taterca. Então, é um negócio inacreditável que esse grupo, Jacques Leukovics, todos juntos, trabalhamos todos juntos. E todos viraram donos de agência. Todos viraram donos de agência. Imagina todo mundo no mesmo time. E todos donos de agências relevantes, né? Sem dúvida. Entre as 20 maiores do Brasil. Então, eu acho que assim, para quem for começar hoje, é outro mercado, é outro momento, outro alinhamento de expectativa.
a gente, da mesma forma que a gente ganhava muito, a gente perdia rápido, ganhava rápido e perdia rápido. Por exemplo, eu tinha conta da Embratel. Criamos o Faz um 21, que era a maior conta do Brasil, né? Assim, eu me lembro a última verba anual que eu manejei foram 115 milhões de dólares. Estou falando em 2002, 2003, era bastante dinheiro. E eu perdi a conta porque os americanos venderam a empresa para a Telmex, veio um mexicano para comandar e achou que esse negócio de Faz um 21 era uma porcaria, uma bobagem, eu perdi a conta em 1 minuto. Enfim, então a gente era mais efêmero, né? Ganhava rápido, perdia rápido. Então acho que para quem for fazer uma agência hoje tem que ter outra expectativa, é um trabalho mais técnico, tem que ter muito mais técnico, tem que conhecer, tem que saber dados, tem que saber gestão de dados, tem que ter uma visão muito mais ampla das disponibilidades de mídia. É muito mais. Eu acho que a palavra é complexidade. E alinhar as expectativas. Daquele jeito, nada. Meu pai sempre dizia: nada volta. Tudo vai para frente. Pode que o para frente não seja tão bom, mas tudo vai para frente. Eu acho que esse ponto é um ponto super relevante, porque a gente tem discutido muito o papel das agências no contexto. Os veículos estão cada vez mais preparados e os clientes também cada vez mais estruturados, né? Eu acho que o papel da agência mudou bastante nesse meio de tempo e eu acredito muito ainda no retorno da construção de marca e agora muito mais integrado, muito de uma forma utilizando estrategicamente cada um dos veículos para construir um storytelling da marca adequado para cada movimento, momento de consumo de mídia e tudo mais, né? Então, realmente eu acho que é essa complexidade que a gente está trazendo conteúdo para contribuir aí com o mercado da Bahia nesse sentido, né? Então, a nossa parceria da SPM com a rede tem muito nesse sentido. O que a gente pode esperar, Dalton, assim, do curso de C-Level que a gente está desenhando aqui para o mercado da Bahia, para os nossos executivos? Eu acho que é uma iniciativa brilhante, porque a gente tem hoje um cenário na educação, não na educação não, nos negócios como um todo, muito diferente do que a gente tinha 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. O cara 30 anos atrás se formava na academia, terminava a vida acadêmica, ia para o mercado de trabalho e eram dois mundos separados. Hoje em dia não dá para parar de aprender. Então as duas vidas, acadêmica e profissional, acabam se encontrando em diversos momentos da carreira. Então você fazer capacitação para quem chegou no C-Level é fundamental. Porque o que ele sabe hoje vai mudar amanhã, vai mudar depois de amanhã, vai mudar de novo e vai sempre na direção de ganhar mais complexidade. Nunca muda simplificando, facilitando, sempre ganhando mais complexidade. Por que ganha complexidade? Porque surgem novas alternativas de fazer as coisas. Nós estamos aqui na beira da inteligência artificial. Isso já muda o jogo todo de novo. A gente está querendo começar a entender o tabuleiro e vem a inteligência artificial, vai mudar o tabuleiro todo de novo. Então, a gente chama isso de lifelong learning, aprender a vida toda, porque você vai precisar aprender a vida toda. Você vai precisar aprender a vida toda. Eu não faço curso porque eles não me deixam fazer curso dentro da SPM, eu não vou fazer em outra escola, obviamente. Mas eu estudo pra caramba. Quando eu era estudante, eu estudava pouco, agora eu estudo muito. Eu acho que a gente tem, assim, muito legal ouvir isso de você, que está comandando uma instituição de ensino hoje, né? A gente escuta muito o como as instituições de ensino podem eventualmente estar desatualizadas do que está acontecendo no mercado, e pelo que você me contou, a SPM está entregando num degrau acima, né? Se você pegar, tem alguns discursos no mercado. Um discurso é assim: as escolas não preparam o estudante para a necessidade que a empresa tem hoje. É verdade, não preparam mesmo.
Porque a necessidade que a empresa tem hoje vai ser diferente da que ela vai ter amanhã. E eu não estou preparando um estudante para uma empresa agora, eu estou preparando ele para a vida. Eu estou preparando ele para aprender para isso, para aquilo, para aquele outro, para trás. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu sempre falo, Rogério, que assim, eu trabalhei muito a vida inteira em muitos setores e pela publicidade me envolvi com diversos setores, né? Eu nunca trabalhei num setor com um nível de comprometimento, de compromisso tão grande quanto a educação. É mais do que na medicina. Na medicina você curou o paciente, ele vai embora, está curado, o seu trabalho acabou. Na educação não. O estudante vai estudar numa faculdade como a SPM, vai gastar muito dinheiro para formar o estudante, porque custa caro. E esse estudante vai precisar da SPM firme, forte, com reputação, 5 anos depois de formado, 10 anos depois de formado, 20 anos, 30 anos para honrar o diploma dele. Então, é um nível de compromisso muito grande que a escola tem com os estudantes, né? Eu sempre falo também que o nosso cliente não é o estudante, é a carreira dele. A carreira dele que é o nosso cliente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele pode querer fazer determinadas coisas e não vai poder fazer. Quer dizer que ele não vai querer fazer determinadas coisas e vai ter que fazer. Né? Vai ter que estudar, vai ter que fazer coisas além do que ele imagina. Muito legal esse ponto, porque realmente quando a gente olha, e essa é uma máxima que você escuta, né? A faculdade não prepara mais para hoje, etc. E realmente, se você pensar quem se formou há 5 anos atrás, se tivesse preparado para o mercado de 5 anos atrás, pré-Covid, pré-digital explodir, etc, etc, esse cara não estava hoje surfando uma situação que a gente se encontra. Pois é. Né? Porque o Covid acelerou muita coisa. Ele estaria perdido agora. Ele estaria perdido agora. Então a gente tem que preparar. Porque a gente divide basicamente. Você tem dois grupos de coisas que a gente precisa passar para o nosso estudante. Um é o conteúdo. O conteúdo é mais fácil. Quer dizer, é a transmissão daquele conhecimento. Mas tem um outro lado que está cada vez mais importante, que é o desenvolvimento de habilidades, que a gente chama de soft skills. O que é isso? Como é que trabalho em grupo? Como é que eu colaboro com pessoas com diferentes formações da minha? Como é que eu aprendo a escutar? Como é que eu aprendo a tentar aceitar o controverso? Como é que eu trabalho com pessoas que têm diferentes linhas de pensamento? Como é que eu me relaciono? Então, essas são as habilidades humanas que estão cada vez mais importantes. A gente fala na escola que as pessoas ganham emprego, arrumam emprego pela habilidade técnica, pelo conhecimento, e perde o emprego, ou perde a possibilidade de ser promovido, de crescer na carreira, pela atitude, pela falta de soft skills. Então, nós estamos muito empenhados na SPM no desenvolvimento de soft skills. Tão empenhados que a gente criou um corpo de disciplinas inteiro, que a gente chama de SPM Life Lab, que são só disciplinas de desenvolvimento de soft skills. Eu estou encantado com a minha escola. Viu que? Estou encantado, realmente. Eu acho que assim, muita coisa bacana ouvir tudo isso. Já quero que minha filha estuda lá. Vou conversar com ela já. Outro dia ela falou assim: "Ô pai, eu tô pensando nessa área que você trabalha." Eu falei: "Como assim, Maria?" "Não, porque esse negócio de eventos é muito legal." Que a gente acabou de promover um festival ali no interior da Bahia, Vitória da Conquista. Foi um festival fantástico, 3 dias, 50 mil pessoas, né? Foi super legal. E esse negócio de evento é muito legal, eu queria trabalhar com isso. Aí a gente foi no Detal. A gente teve a oportunidade de fazer um tour no Detal na véspera de abrir, né? Vendo o bastidor. Ela adorou. Aí ela falou: "Pô, eu quero trabalhar com esse negócio aqui." Mas ela quer ser advogada, antes de mais nada. Mas enfim, vamos ver. Mas de todo jeito é muito legal saber que vocês estão então, com mas direito. você vê que interessante, olha só. Você pode ser advogado, mas você não precisa ser necessariamente um advogado trabalhista, ou um advogado civil, um advogado de família.
Você pode ser um advogado que é especializado em funções mais ligadas à área da criatividade. Eventos, propriedade intelectual, mídia, não é? Sem dúvida. Então você tem, esse é o nosso curso de Direito, inclusive, é esse viés. Muito legal. Assim, é um viés diferente, porque você espera o direito alguma coisa assim, totalmente quadrada, totalmente, né? Step by step, há 20 anos a mesma coisa. E aí você me depara agora com uma notícia dessa que é uma forma de olhar diferente e tem a cara da SPM, sem dúvida. Tem a cara da SPM, que é o que? A cara da SPM é o quê? Marketing, é inovação, é criatividade. E marketing, inovação, criatividade está em absolutamente todos os setores da economia, cada vez mais. Cada vez mais. Falando em educação, desenvolvimento, me dê o que o pessoal precisa ler, o que o pessoal precisa estar comprando hoje na Amazon para receber em casa e se atualizar, que você tem indicado, ou que, enfim, está no hall de leituras obrigatórias dos alunos da SPM. Dos alunos, eu não sei te falar, porque aí vai depender de cada curso, de cada momento dele, do curso, né? Então, não sei te dizer, teria um volume enorme de coisas. Eu tenho lido bastante sobre educação, obviamente, tenho lido sobre tendências, tenho lido sobre tendências que vão interferir no mercado da educação, vão interferir em todos os mercados, mas no da educação, por exemplo, nascimentos e mortes, né, no crescimento ou déficit populacional. Estou lendo um livro agora que é difícil de ler até, porque trabalha muito nisso, que é The Death of the Western World, a morte do mundo ocidental, mostrando a evolução negativa no nascimento e envelhecimento das populações e tudo que isso vai interferir daqui para frente, que é uma outra mudança que a gente não está preparado, né? Tão grande quanto a inteligência artificial, essa mudança da composição do tecido social. E o Brasil entrou nesse jogo, né? O último censo já desfez a pirâmide. Já desfez a pirâmide. E isso realmente nós aqui no Brasil não estamos preparados para isso. Não estamos. O mundo não está, mas o Brasil, acho que... Para nós é uma surpresa grande, né? Que seríamos um país jovem e que seríamos eternamente jovens. Né? E já não é mais uma realidade, né? Já não vai ser. Já não é mais. Já não é mais. Você vê o número a população, a IBGE errou em 7 milhões de pessoas. Não é um errinho do que estava desenhado, previsto, né? E tem a ver sobre a diminuição da taxa de natalidade. Diminuição da taxa de natalidade, que está ocorrendo de forma muito mais agressiva do que se esperava no mundo ocidental. No mundo oriental parte, né? Japão, por exemplo, Japão em 2022 nasceram no Japão 778 mil pessoas a menos do que morreram. Ou seja, a população do Japão ficou negativa em 778 mil pessoas em um ano. Na China está acontecendo a mesma coisa, Europa toda, Estados Unidos está começando a acontecer isso também. Então, e na África aumenta, no Oriente aumenta, então vai ter um novo reequilíbrio. E pensando nesses cenários complexos que estão por vir, né, o que você deixa aí de mensagem para o nosso empresariado baiano aqui? Que skills, que competências esse empresariado precisa se desenvolver, esse C-level precisa desenvolver, olhando para um futuro de médio prazo dos negócios, ao seu ponto de vista? Eu acho assim, o empresário brasileiro é um forte, né? Sem dúvida nenhuma. É um forte, é um lutador, é um batalhador, é um otimista, é um cara que não para na primeira barreira, não para na 10ª, não para na 100ª. O que falta, estou falando de forma geral, né? Não estou falando para os empresários com os quais você convive aqui na Rede Bahia, mas o que falta é conhecimento. Falta saber planejar um negócio. Planejamento faz muita falta no Brasil, muita falta. Nisso a gente é ruim,
mesmo empresas de médio porte, a gente é muito ruim de planejamento. Planejamento financeiro, planejamento estratégico, a gente é fraco no planejamento. Essa eu acho que é um skill que a gente precisa desenvolver e estudar, aprender o tempo todo, olhar o tempo todo, aprender o tempo todo. O brasileiro aprende rápido e aprende fácil. Eu não sei se isso tem a ver com a criatividade que a gente tem. O brasileiro é criativo, né? É criativo na demais. Essência, né? Na essência. E aprende rápido. Por alguma razão a gente aprende rápido. É que o conhecimento nem sempre está muito disponível de forma ampla, né? E saber também que assim, não tem mais essa separação de vida acadêmica e vida profissional. Elas vão continuar se encontrando ao longo de toda a sua trajetória. Você vai ter que continuar estudando, sim. Vai ter que continuar aprendendo. E se tiver oportunidade de frequentar uma escola de excelência, como a SPM, por exemplo, ajuda demais. E é por isso que nós estamos aqui traçando a nossa parceria. É isso. Né, para trazer essa oportunidade para esse mercado tão importante que é o mercado da Bahia. Né, e queria te agradecer, né, por estar aqui, por conversar com a gente um pouco, contar essa experiência maravilhosa que eu ficaria aqui mais umas 2 horas a gente conversando. Eu acho que seria sensacional, estou aprendendo bastante. Mas o mais importante de tudo é que mensagem a gente está deixando aqui para o estudante, para o mercado, para o empresário, né, porque acho que no final do dia a gente tem como Rede Bahia o propósito de desenvolver o estado da Bahia como um todo, em especial o ecossistema de negócios, né, porque é do qual a gente faz parte, e ter vocês aí como parceiros para a gente é motivo de orgulho, e eu não tenho dúvida que essa parceria vai se estender por bastante tempo. Eu é que agradeço, Rogério. Foi um prazer ter participado dessa conversa, ter estado com você antes e que a gente vai estar depois. E essa parceria para nós é muito importante, é muito relevante. Eu estou muito feliz com as coisas que nós estamos fazendo aqui. A gente teve sempre um volume relevante de estudantes baianos indo para São Paulo. Vamos fazer o vestibular aqui agora, né? Exatamente. Então, estou muito feliz com essa parceria. Estou muito feliz, estou muito empolgado com essa dádiva que a vida me deu de, nessa altura da minha carreira, né, entrar num setor para mim totalmente novo como o setor da educação e ter sido de novo abençoado, porque eu trabalhei minha carreira praticamente em 4 empresas. Trabalhei na Ogilvy, trabalhei na Abril, na Carilo Pastor e agora na SPM. Isso é uma carreira abençoada, né? Sempre trabalhei na primeiríssima classe, com pessoas de primeiríssima classe, com talentos de primeiríssima classe. E nessa altura da vida, eu ter tido essa oportunidade apaixonante, desesperadamente apaixonante de trabalhar em educação, é uma maravilha. E de uma indústria que você faz parte da história. Né? Assim, você está ajudando a construir a próxima geração, as próximas gerações de uma história da qual você ajudou a escrever. Não é um privilégio? É um privilégio, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que privilégio, ou a bênção, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso realmente faz uma... Então, muito obrigado pela forma generosa, gentil, elegante que vocês estão recebendo a SPM aqui na Bahia. Calorosa, o apoio que vocês estão dando, e estou muito feliz com as coisas que a gente está fazendo juntos. Muito obrigado mesmo. Então, ótimo, a gente que agradece mais uma vez. Curte aí, comenta, quer mais? Compartilha, que a gente tem mais o próximo episódio do Negócios em Rede. Esperamos você. Negócios em Rede, com Rogério Bruxelas.